Por que alguns sem talento avançam, enquanto outros, cheios de capacidade, continuam parados no mesmo lugar? Essa pergunta incomoda porque toca em algo que muita gente não quer admitir. Existe um grupo de pessoas que sabe muito, entende muito, mas não sai do lugar. E existe outro grupo, aparentemente comum, que está sempre em movimento, sempre crescendo, sempre aparecendo. E não, isso não é sorte. Também não é injustiça. É um padrão. E quando você entende esse padrão, você começa a enxergar o jogo de uma forma completamente diferente. Pense em quantas vezes você já viu alguém menos preparado sendo promovido, sendo reconhecido ou simplesmente avançando mais rápido. A primeira reação quase sempre é julgar. Ele não é tão bom assim. Eu faria melhor. Isso não faz sentido, mas faz. Só não é o tipo de lógica que você aprendeu a observar. Porque o mundo real não recompensa apenas quem sabe. Ele recompensa quem se posiciona, quem age, quem assume riscos e, principalmente, quem decide não ficar parado. Existe um erro silencioso que trava pessoas inteligentes. Elas acreditam que saber é suficiente, que entender o caminho já é meio caminho andado. Mas não é. Saber sem executar cria uma ilusão perigosa de progresso. Você sente que está evoluindo, mas na prática continua no mesmo lugar. É como estudar como nadar, assistir vídeos, entender técnicas, mas nunca entrar na água. Você pode até saber tudo teoricamente, mas na hora que precisa, você trava. E enquanto isso, alguém que entrou na água sem saber nada já está aprendendo na prática. Agora, observa isso com calma. Pessoas que avançam não esperam segurança total. Elas começam mesmo sem ter todas as respostas. E isso cria uma vantagem gigantesca. Porque enquanto você está tentando prever todos os erros, elas estão errando, aprendendo e ajustando. E cada erro vira experiência. Cada tentativa vira aprendizado. Cada movimento gera crescimento. No final, elas acumulam algo que você não consegue só pensando. Vivência real. E aqui está um ponto que muda tudo. O mundo não mede o seu potencial. Ele mede o seu comportamento. Não importa o quanto você poderia ser bom. Importa o que você está fazendo agora. E essa diferença entre potencial e ação é onde muita gente se perde. Porque é confortável saber que você tem capacidade. O difícil é colocar isso à prova. O difícil é se expor ao erro, ao julgamento, à possibilidade de falhar. Mas olha o paradoxo. Quem evita o erro, fica preso. Quem aceita o erro, evolui. Parece contraintuitivo, mas é assim que funciona. Pessoas que avançam rápido não são necessariamente melhores. Elas só têm uma relação diferente com o erro. Elas não veem o erro como fracasso. Elas veem como parte do processo. E isso libera algo poderoso. Liberdade para agir. Agora, pensa em quantas vezes você deixou de fazer algo porque queria fazer perfeito. Quantas oportunidades você adiou esperando estar mais preparado. Quantas decisões você empurrou porque ainda não tinha certeza. Tudo isso parece prudência, mas muitas vezes é só medo disfarçado de planejamento. E enquanto você se protege, você também se limita. Existe uma diferença enorme entre se preparar e se esconder. Preparação tem prazo. Esconderijo não. Quem se prepara, chega um momento e age. Quem se esconde sempre encontra um motivo para esperar mais um pouco. E é aí que o tempo passa, as oportunidades mudam. E aquela sensação de eu poderia estar melhor começa a crescer. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Pessoas que avançam desenvolvem uma habilidade que quase ninguém percebe. Elas tomam decisões mais rápido, não porque são impulsivas, mas porque confiam mais no próprio julgamento. Elas não ficam presas tentando eliminar todos os riscos. Elas entendem que risco faz parte, e isso acelera tudo.
Porque enquanto uma pessoa demora semanas para decidir, outra decide em minutos e começa a agir. E isso cria um efeito acumulativo. Pequenas decisões rápidas geram mais ações. Mais ações geram mais resultados. Mais resultados geram mais confiança. E mais confiança gera ainda mais ação. É um ciclo. Um ciclo que coloca uma pessoa anos à frente da outra, mesmo começando com menos talento. Agora, olha para o outro lado. Pessoas muito inteligentes costumam complicar o processo. Elas analisam demais, pensam demais, duvidam demais, e isso cria um peso que trava. Porque quanto mais você pensa, mais cenários negativos aparecem, mais dúvidas surgem, mais insegurança cresce. E quando você percebe, já perdeu o timing. E timing é tudo. Oportunidade não espera perfeição. Ela aparece e quem está disposto age. Quem não está, perde. Simples assim. E não adianta depois dizer que sabia o que fazer. Saber não muda nada se você não executa. Agora, vamos falar de algo que quase ninguém fala. Identidade. A forma como você se enxerga define o quanto você se permite agir. Se você se vê como alguém que ainda está aprendendo, você age com cautela. Se você se vê como alguém que precisa provar algo, você hesita. Mas quando você começa a se enxergar como alguém em movimento, alguém que aprende fazendo, alguém que cresce no processo, tudo muda. Porque a ação deixa de ser um risco e passa a ser parte da sua identidade. Você não espera mais confiança para agir. Você age para construir confiança. E essa inversão muda completamente o jogo. Agora pensa nisso. Quem você tem sido até hoje? Alguém que espera estar pronto ou alguém que constrói o caminho andando? Porque essa resposta define o seu resultado. Não é o que você sabe, não é o que você tem. É como você se comporta diante das oportunidades. E aqui vai uma verdade que pode incomodar. Muitas pessoas usam o próprio talento como desculpa. Eu sei que sou capaz, só não estou no momento certo. Eu sei que posso fazer, só preciso me preparar mais. Isso soa bonito, mas na prática vira estagnação. Porque sempre existe mais para aprender. Sempre existe mais para ajustar. E se você esperar isso acabar, você nunca começa. Enquanto isso, alguém com menos talento, mas mais atitude, está construindo algo real. Está ganhando experiência. Está sendo visto. Está crescendo. E quando você finalmente decidir começar, ele já está muito à frente. Não porque era melhor, mas porque começou antes. Agora, não é sobre se culpar, é sobre enxergar. Porque a partir do momento que você entende isso, você pode mudar. Você pode decidir agir diferente. Você pode parar de esperar e começar a executar. E isso não precisa ser grandioso. Pode ser simples, pode ser pequeno, mas precisa ser real. Comece com algo que você vem adiando, algo que você sabe que precisa fazer. Algo que você já pensou várias vezes, mas nunca executou. Dê o primeiro passo, mesmo que não esteja perfeito, mesmo que você ainda tenha dúvidas. Porque é nesse movimento que a mudança começa. E quando você fizer isso, você vai perceber algo interessante. O medo diminui. A clareza aumenta e aquela sensação de estar parado começa a desaparecer. Porque a ação gera energia, movimento gera motivação. E isso cria um novo padrão. Agora, imagina manter isso por alguns dias, depois semanas, depois meses. Pequenas ações se transformam em grandes resultados. E de repente, você se torna aquela pessoa que antes você achava que só os outros conseguiam ser. Não porque você mudou completamente de uma vez, mas porque decidiu não ficar parado. E isso nos leva de volta à pergunta inicial. Por que alguns sem talento avançam e outros brilhantes ficam parados? Porque uns agem e outros esperam. Uns se expõem e outros se escondem. Uns aceitam errar e outros evitam tentar. E essa diferença, por mais simples que pareça, muda tudo.
Agora a pergunta é sua. Você vai continuar esperando ou vai começar a agir? Vai continuar acumulando conhecimento ou vai transformar isso em resultado? Vai continuar se protegendo ou vai se colocar em movimento? Se essa mensagem fez sentido para você, não deixa passar. Comenta aqui o que você vai começar a fazer hoje. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui não é sobre teoria, é sobre prática. E a próxima decisão que você tomar pode ser exatamente a que estava faltando para você sair do lugar.